visitantes do canal, clientes da loja. Tentar fazer um videozinho rápido, só com algumas atualizações e informações importantes. Eu estou trazendo aqui o novo modelo de pirâmide de cantoneira. Eu já fiz alguns vídeos sobre essa pirâmide de cantoneira. Quem não viu, eu vou deixar linkado aqui embaixo desse vídeo informações sobre essa pirâmide, a montagem do kit e tal. Até agora eu tinha usado um conjunto de conexões de plástico feito em impressora 3D para fazer a montagem dessa pirâmide de cantoneira. Só que a produção dessas peças em 3D ela é lenta, cada peça demora mais ou menos 1 hora para ser produzida, por isso é uma produção cara, o conjunto de conexões é caro. E isso acaba encarecendo muito o custo da pirâmide. Então eu estava pensando o que eu poderia fazer para tornar essa pirâmide feita com cantoneiras maciças, que ela é bem mais robusta, né? E portanto deve concentrar bem mais energia. Eu coloquei aqui uma outra só para comparar, a pirâmide comum, feita com tubos de alumínio, e aqui a pirâmide, uma pirâmide mista, né? Que ela é feita, a base dela é feita com tubos de alumínio, como a tradicional, mas a aresta é feita com cantoneiras. Foi uma maneira que eu encontrei de fazer uma pirâmide de cantoneiras mais barata. Então, você tira a parte da base, isso só aí você já corta 40% do custo de produção dela, e além disso, as conexões, as 4 da base e o ápice, que eram feitas em impressora 3D, eu fiz aqui um esquema diferente. Eu usei as mesmas conexões de alumínio que são usadas aqui nas pirâmides tradicionais de tubo de alumínio. Então aqui na base são as mesmas conexões, e aqui no ápice também eu usei um ápice, né, uma conexão de alumínio para fazer a fixação das cantoneiras. Inclusive para satisfazer aquelas pessoas que não gostam das conexões de plástico, porque acham que a conexão de plástico pode afetar de alguma maneira a funcionalidade da pirâmide. Eu acho que esse é um receio completamente desnecessário. Eu já testei a pirâmide feita de cantoneiras usando as conexões feitas em impressora 3D, e para mim está mais do que comprovado que ela funciona. As conexões de plástico não atrapalham em nada, mas enfim, tem pessoas que não gostam das conexões de plástico. Então esta pirâmide aqui, ela é feita com todas as conexões de alumínio. Não tem plástico nesta pirâmide. E ela é então um melhor custo-benefício, já que ela tem as arestas naquela cantoneira robusta e a base em tubo de alumínio, só para garantir o formato e a estrutura. Lembrando que eu estou trabalhando agora então essa questão de que a pirâmide que tem mais massa concentra mais energia. Daí a ideia de fazer a pirâmide de cantoneiras, que essa é uma cantoneira de alumínio bem espessa, com 3 milímetros de espessura e mais ou menos 3 ou 4 centímetros de largura aqui nessa aba dela. A diferença de peso, só para você ter uma noção, essa pirâmide tradicional feita em alumínio, neste tamanho, ela tem um peso de aproximadamente 200 gramas. E esta aqui, feita com cantoneiras de alumínio, ela tem 600 gramas. 200, 600. Portanto, em tese, esta pirâmide, por ser mais pesada, ter mais massa, ela deve concentrar 3 vezes mais energia do que a pirâmide feita só com tubos de alumínio. Então, esse é o modelo novo que eu estava testando aqui nesses últimos dias. Gostei do resultado. Não está totalmente pronta ainda, eu ainda quero fazer alguns ajustes nela, principalmente esse friso que ficou aqui, tentar fazer essa junção mais perfeita, o que é complicado, porque são muitos ângulos oblíquos e é difícil trabalhar esses ângulos na máquina de corte. Mas enfim, eu vou dar uma trabalhada melhor nesse modelo e já colocar ele disponível lá na loja para quem tiver interesse. Uma pirâmide feita com a base
em tubo de alumínio e as arestas com cantoneira de alumínio, aquela cantoneira bem robusta, que é para dar mais massa e, portanto, mais energia. E respondendo a uma questão que há muito tempo atormenta os estudiosos da pirâmide, que é aquela coisa de que, mas como que eu sei quanto de energia que uma pirâmide concentra? Como é que eu posso calcular? Essa é uma grande diferença entre as ciências oficiais e o que eles chamam de pseudociências, né? Porque nas pseudociências ou nas ciências alternativas, como é o caso da piramidologia, normalmente você não tem fórmulas que você possa calcular com precisão, com exatidão e projetar resultados. Bom, a partir de agora, sabendo que é a massa da pirâmide que concentra energia, nós podemos dizer com uma boa certeza que eu sei que uma pirâmide que tem mais massa vai concentrar mais energia. Então, essa aqui ela tem uma massa de 200 gramas, essa aqui ela tem uma massa de 600 gramas. Essa aqui vai concentrar 3 vezes mais energia do que aquela menor. Por quê? Porque ela tem mais massa. Então, nós podemos ter uma expectativa de quanto de energia a pirâmide vai canalizar a partir da massa dessa estrutura. Ok? Isso é um dado importante. Eu vou agora começar a tabelar isso de todos os modelos de pirâmide que são vendidos na loja. Além das medidas, começar a especificar o peso. Qual é o peso, quantos quilogramas exatamente tem cada modelo de pirâmide? Porque a partir daí a pessoa pode ter uma ideia de quanto uma pirâmide vai canalizar de energia. E seguindo essa ideia de massa, como eu já testei e já experimentei que a pirâmide de cantoneira ela é mais forte do que uma pirâmide de cobre, uma pirâmide de cantoneira de alumínio, né, parecida com essa, é mais forte do que uma pirâmide de cobre. Só para trazer alguns dados para você considerar, uma pirâmide de alumínio, feita com tubos de alumínio, né, aquela tradicional, de 1,5 m de altura, ela tem um peso de aproximadamente 2 kg. Uma pirâmide feita com tubo de cobre, na mesma medida, da mesma bitola, ela tem aproximadamente 4 kg, o dobro. Né? E isso bate com o fato de que muitos estudiosos afirmam que a pirâmide de cobre concentra mais energia do que a pirâmide de alumínio. Por quê? Não necessariamente por causa do cobre, mas sim porque ela tem mais massa. Ok? Muito bem, uma pirâmide de 1,5 m de altura, feita com essas cantoneiras de alumínio robustas, ela tem 12 kg. 10 vezes mais do que uma pirâmide normal feita com tubo de alumínio. Então, se uma pirâmide de alumínio tem 2 kg, a de cobre tem 4, a de cantoneira tem 12 kg, 11, 12 kg mais ou menos, então isso deixa claro que uma pirâmide feita com cantoneira de alumínio, ela vai concentrar 10 vezes mais energia do que uma pirâmide feita com tubos de alumínio e pelo menos 2 vezes mais energia do que uma pirâmide feita com tubos de cobre. Ok? Então, daqui para frente eu vou adotar isso como parâmetro de medida. Outra coisa que eu quero trabalhar este ano é, além do fato de você poder calcular, fazer uma estimativa de quanto de energia uma pirâmide vai concentrar, depois que ela estiver concluída, você faz o projeto, você calcula e tem uma noção de quanto de energia essa pirâmide vai concentrar. Além disso, é preciso ter uma forma de verificar efetivamente quanto de energia ela está canalizando. Uma coisa é eu calcular a partir da massa, só que isso é uma estimativa, é um achismo. Né? Provavelmente ela vai concentrar X valor de energia. Mas ela está de fato concentrando esse X valor de energia? Bom, para testar isso, eu precisaria de um aparelho, né? Como tem um aparelho eletrônico para medir tensão, corrente, para medir velocidade de vento, termômetro para medir temperatura, são instrumentos para você fazer medições e aferir com precisão valores. Isso ainda falta nos estudos com pirâmides. Nós não temos um instrumento
que possa medir com precisão quanto exatamente de energia uma pirâmide está canalizando. Ok, nós podemos fazer uma estimativa com base na massa, porque nós sabemos que quanto mais massa a pirâmide tem, mais energia ela vai canalizar. Mas para comprovar e medir e certificar que realmente ela está concentrando aquela quantidade de energia, eu precisaria de um aparelho. Este ano eu pretendo trabalhar a criação desse aparelho com base num princípio que não é novidade, né? Já é conhecido há muitos anos, que é a tensão superficial da água. Porque, segundo vários estudiosos, por que as amostras desidratam dentro de uma pirâmide? Porque ela, de alguma forma, faz a água evaporar mais rápido. E isso eu também já testei em experiências com recipientes de água colocados dentro da pirâmide. A água colocada dentro da pirâmide ela evapora um pouco mais rápido do que um mesmo pote de água colocado fora da pirâmide. É uma diferença pequena, mas com uma balança de precisão, do tipo daquelas balanças que são usadas em joalheria, é possível você detectar essa diferença. A pirâmide, por alguma razão que nós ainda não entendemos muito bem, ela faz a água evaporar mais rápido. E eu entendo que isso tem algo a ver com a tensão superficial da água. E, eventualmente, ela muda a tensão superficial da água. Então, a ideia é trabalhar num aparelho que faça a medição da tensão superficial da água e, a partir daí, você pode ter, de fato, um aparelho eletrônico para medir a quantidade de energia que a pirâmide está efetivamente e na prática canalizando. Da mesma forma que você tem um voltímetro, um amperímetro, um termômetro, nós vamos ter um aparelho para medir a energia da pirâmide. Por que isso é importante? Porque hoje o único aparelho que é realmente usado para fazer esse tipo de medição são pêndulos, dual hold, aurameter, que são aparelhos de radiestesia. Nada contra a radiestesia, muito pelo contrário, acho uma ciência fantástica, mas as medições feitas com esses aparelhos, elas são subjetivas, porque esses aparelhos não são aparelhos eletrônicos. Eles são um instrumento que o radiestesista usa para fazer um tipo de mensuração de energia, mas quem mede a energia não é o aparelho, é o radiestesista. É o próprio operador do aparelho que faz a medição e usa o instrumento como uma espécie de agulha só para fazer uma visualização da leitura. Isso quer dizer que a leitura depende da habilidade do radiestesista, do operador, que é uma coisa que não acontece nos instrumentos tradicionais. Se você pega um voltímetro para medir a tensão que está na tomada, você vai lá e faz a medição e qualquer pessoa que usar o mesmo instrumento vai ter a mesma medição. Ele não é subjetivo. Por isso que muitas pessoas questionam essa questão da energia da pirâmide. Por quê? Porque não existe uma maneira não subjetiva de fazer essa medição. Se você pedir para dois radiestesistas fazerem medições de um mesmo objeto, de um mesmo fenômeno, provavelmente você terá duas medições de valores diferentes. Porque cada radiestesista vai ter um nível de sensibilidade e um nível de prática. Se fizer 3 medições com 3 radiestesistas diferentes, provavelmente vai ter 3 medições diferentes. Por isso que essas medições que são feitas com pêndulo, dual hold, aurameter, eu acho que são importantes como um ponto a considerar, mas elas não podem ser dadas como uma certeza absoluta. Não é porque alguém mediu com um aparelho de radiestesia um X valor, que aquele X valor está exatamente certo, porque nós sabemos que essa medida depende da sensibilidade do operador. A partir do momento que nós temos um aparelho eletrônico, que qualquer pessoa que usar aquele aparelho vai ter exatamente a mesma leitura, aí sim nós podemos começar a fazer um estudo muito mais sério e muito mais apurado a respeito da energia das pirâmides. Isso eu vou colocar numa aula específica no curso avançado sobre pirâmides. Então, para quem ainda não conhece, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo de um curso que é feito na plataforma do Hotmart, onde há uma série de aulas
com conteúdo específico e exclusivo. Esse conteúdo ele não existe em nenhum outro lugar e ele é exclusivo para os assinantes do curso. Então tem algumas informações que eu posto aqui publicamente, até porque eu acho que essas informações são de utilidade pública, mas tem algumas informações mais aprofundadas. Essas informações mais aprofundadas eu coloco exclusivamente no curso sobre pirâmides, até para valorizar o pessoal que entrou como membro do curso, né, porque no curso teria conteúdo exclusivo. Então, esse trabalho mais detalhado de fazer a medição através da tensão superficial da água, isso eu vou colocar apenas para quem for membro do curso, ok? Mas, de forma geral, fica a informação útil de que a massa da pirâmide é diretamente proporcional à energia que ela concentra. Então, de uma forma geral, você pode ter uma boa noção do nível de energia que uma pirâmide concentra apenas pela massa dela. E em breve, então, teremos esse novo modelo de pirâmide disponível na loja, uma pirâmide com base em tubo e as arestas em cantoneira. Já tem um modelo disponível lá, que é todo ele feito de cantoneira, tanto a base quanto as arestas, no padrão de 1,20 m, né, modelo 120, com 1,20 m de altura. No ano passado, eu tentei disponibilizar na loja um modelo com 1,50 m de altura, mas eu parei porque eu estava tendo alguns problemas na produção das peças para esse modelo 150, que não é uma coisa tão simples como parecia de início. Produzir essas peças com esses cortes em ângulo, com esses furos na medida exata, na posição exata, isso dá bastante trabalho. E no caso da pirâmide 150, que são cada aresta e cada base é dividido em 3 partes diferentes, são muitas emendas, são muitas peças, muitos furos que precisam ser feitos na medida e na posição exata. Enfim, é um trabalho muito complicado e eu cheguei à conclusão que é inviável. Então, o que está sendo disponibilizado na loja nesse padrão de cantoneira é o modelo 120, né? 1,20 m de altura por 1,88 m de base. Esse modelo, cada aresta e base é dividido em 2 partes. Então você tem apenas uma emenda para você formar cada aresta e cada base, e formada essas partes, então você faz a montagem da pirâmide como ela está aqui, ok? É mais simples, são menos peças para produzir e muito menos mão de obra na oficina para produzir essas peças. Então, por enquanto, esse modelo de pirâmide de cantoneira ele vai ser vendido apenas no padrão de 1,20 m de altura. Mais tarde eu quero ver se eu mando produzir essas peças, as cantoneiras com esses cortes e os furos, em uma empresa de metalurgia. Eu vou terceirizar completamente a produção desse modelo de cantoneira, então tudo vai ser feito lá na empresa de metalurgia. E daí, claro, o preço da pirâmide também vai mudar, porque isso implica mais custo, porque a metalúrgica obviamente vai cobrar por esse serviço de fazer o corte, e é um corte a laser. Serviço de corte a laser não é um serviço muito barato, mas é um serviço que garante a exatidão e precisão de todos os cortes e todas as medidas. Então, nos próximos meses, eu quero fazer os desenhos do projeto, das arestas e da base e mandar lá para essa metalúrgica para fazer orçamento e eventualmente começar a produção dessa pirâmide de cantoneira lá na metalúrgica. Isso vai ser totalmente terceirizado. Somente as pirâmides aqui feitas com tubos de alumínio que vão continuar, por enquanto, sendo produzidas na oficina. Ok? É isso por hora, e assim que eu tiver mais novidades, eu posto aqui no canal. Abraço e até a próxima.